Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou apresentar uma série de livros, portanto vão ser muitos, num vídeo só, sobre a fé cristã, a apologética e alguns livros interessantes também, sempre relacionados com o cristianismo, e isto a pedido de algumas pessoas também. Portanto, vou ser rápido na apresentação de cada livro, porque são muitos, para termos um pouco também a noção do que é que encontramos aqui no mercado, que nos podem ajudar também para quem faz estudos sobre o cristianismo, sobre a história do cristianismo, sobre teologia, sobre também a própria apologética, não é? A defesa da fé cristã, que é a ciência da defesa da fé cristã, e também sobre o Novo e o Antigo Testamento da Bíblia, não é? Portanto, estudos muito interessantes. E é por aí mesmo que eu vou começar com um livro muito interessante, que Conheça Melhor o Antigo Testamento, que é o título, Conheça Melhor o Antigo Testamento, escrito por Stanley Ellison. Stanley Ellison, Conheça Melhor o Antigo Testamento. Portanto, é um livro muito bom que faz livro por livro, não é? Portanto, os 39 livros do Antigo Testamento na versão protestante, faz aqui o estudo intensivo com esboços, com introdução, com tudo, a autoria dos livros, tudo. Portanto, é um livro muito bom. Portanto, conheça melhor o Antigo Testamento de Stanley Ellison. Depois temos Deus, o Homem e a Bíblia, de João Ferreira de Almeida, que é um pequeno livro sobre a vida deste grande homem, João Ferreira de Almeida, 1628-1691, um livro muito interessante, que foi uma homenagem da Sociedade Bíblica de Portugal, que, portanto, fez a homenagem a este grande homem que conseguiu fazer, portanto, a nossa grande tradução portuguesa, João Ferreira de Almeida, para quem se interessa, portanto, pela vida destes autores, pela própria Bíblia, o estudo da Bíblia, a história da Bíblia em Portugal. Depois, um livro também muito interessante, um livro de apologética, escrito já há alguns anos por Manuel Rainho, que ficou na história aqui em Portugal, que tem o título de E vós, quem dizeis que eu sou? Portanto, Manuel Rainho escreve aqui um livro apologético sobre Cristo. E vós, quem dizeis que eu sou? É um livro muito interessante, talvez um dos melhores livros escritos em Portugal sobre a defesa da identidade de Cristo, de quem foi Jesus Cristo. Portanto, e vós, quem dizeis que eu sou? Manuel Rainho. Depois temos um livro muito interessante, Lee Strobel, que escreve em defesa da fé. Portanto, este jornalista, em que temos, portanto, o filme, não é? O filme, que quem já viu o filme sobre, portanto, a conversão deste jornalista, que fez uma investigação depois de um incidente com a sua esposa num restaurante em que a própria filha ia morrendo, não é? A mulher, a esposa deste jornalista, torna-se, portanto, crente, e este jornalista, que é um fiel defensor do ateísmo, vai fazer uma investigação jornalística sobre, portanto, a identidade de Cristo, para saber se Jesus Cristo foi mesmo Deus, existiu mesmo, tudo isso. E o autor, no fim, converte-se, porque acaba por não encontrar provas contrárias, e sim acaba por encontrar provas que apoiam, de facto, o relato bíblico. E depois escreveu também, além de ter escrito a sua investigação sobre a pessoa de Cristo, depois escreveu também Em Defesa da Fé, de Lee Strobel, um livro muito interessante sobre a própria defesa da fé. Portanto, Em Defesa da Fé. Continuando, Seu Reino Não Terá Fim, Vida e Obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Mais um livro sobre o Evangelho de Mateus. Portanto, Seu Reino Não Terá Fim, escrito por Natalino das Neves, que é um teólogo e pastor, e que faz aqui um estudo baseado no Evangelho de Mateus. Muito interessante este livro, para quem quer estudar as Escrituras, um apoio fundamental para este Evangelho de Mateus. Depois temos um livro muito interessante que eu comprei, sobre também a fé cristã, que tem por título Provocação, de Daniela Torinha. Provocação, de Daniela Torinha. Não vou dizer nada sobre o livro, vou deixar mesmo os meus amigos que estão a ver o vídeo
procurarem o livro, porque o livro é muito bom mesmo, a nível da fé cristã, é muito bom. Só o título nos deixa pensar, provocação. Depois, um apelo à razão. Quem gosta de ciência, uma comparação entre a criação e a evolução. Um apelo à razão, criação ou evolução, escrito pelo bem conhecido Dave Hunt, especialista nesses assuntos, também reconhecido mundialmente, americano, mais de 25 livros sobre vários exemplos, vários temas como este. David Hunt tem, de facto, um dos melhores apologéticos da fé cristã. Portanto, não perder este livro, um apelo à razão, criação ou evolução, uma comparação entre o criacionismo e o evolucionismo. Depois, argumentos, escrito por um autor português, Agostinho Soares dos Santos, que faz aqui este livro, e eu quis apresentar este livro por causa também de, hoje em dia, a apresentação da fé cristã no mundo tem tido muito que se diga, não é? Digamos assim, neste contexto pós-moderno. E aqui o autor fala-nos aqui de uma argumentação sobre vários temas que têm muito a ver com a apologética cristã e também a ética cristã. Muito interessante este livro, argumentos também a não perder. Depois, em termos de apologética, um livro mais, digamos assim, mais erudito, mais a nível universitário, que já é preciso alguma bagagem para ler este livro, alguns estudos para ler este livro, principalmente estudos em filosofia, em história das ideias, um bocadinho em ciências, que é Apologética, século XXI, portanto, ciência e arte com integridade, do grande Alistair McGrath, que já tem escrito muita coisa, Alistair McGrath também, e que escreve aqui um livro importantíssimo, Apologética, todos os temas do século XXI em debate, desde a despenalização da gravidez, desde casamento entre pessoas do mesmo sexo, de todos os assuntos, a eutanásia, também as tecnologias, a relação da tecnologia com a privacidade humana, está aqui tudo, é um livro a não perder, Apologética, século XXI. Depois, pós-modernidade, também quem estuda filosofia e quer saber um pouco o que é que nós entendemos com pós-modernismo ou pós-modernidade, aqui escrito por Elinaldo Renovato, que escreve aqui um interessante trabalho, por acaso já li, sobre a pós-modernidade, tudo sobre a filosofia pós-moderna, o que é que nós entendemos com pós-modernismo, o que é que o pós-modernismo tem a ver com, portanto, a filosofia anterior, que era a modernidade, tudo isso aqui neste livro, muito interessante. Depois temos mais um livro de apologética, Manual de Apologética, talvez um dos melhores manuais que eu já li, de Ezequias Soares. Ezequias Soares escreve aqui um manual de apologética cristã com todas as seitas, todas as religiões, todos os grupos, todas as sociedades secretas, está aqui tudo. Faz aqui, portanto, neste livro, uma radiografia de todos esses movimentos, um por um, explicando os prós e os contras, um livro também a ter na biblioteca. Portanto, Manual de Apologética Cristã. E, por fim, um livro que sai um bocadinho fora dos livros que eu tenho aqui apresentado, sobre a defesa da fé cristã, mas que é importantíssimo para sabermos, de facto, as novas tendências norte-americanas nas universidades, principalmente as novas cosmovisões e visões, a chamada pós-esquerda, também há quem diga que se chama pós-esquerda, não é? Que é os novos derivados do neomarxismo, que tem, portanto, toda a gente sabe, não é? Que tem como nome do wokeismo, não é? Woke, que quer dizer acordado, portanto, um fenómeno diretamente das universidades norte-americanas, um fenómeno que está a ultrapassar os Estados Unidos, que está a conquistar a França, a Europa e vários países do mundo, um novo fenómeno, e um fenómeno que é de facto para refletir, porque é um fenómeno que acaba por ser um fenómeno perigoso, não é? Para quem defende a civilização ocidental, quem defende o conservadorismo, quem defende as tradições, é um fenómeno perigosíssimo. E nada melhor do que este livro,
que é um relato da vida de Tatiana McGrath, aliás, que é ela que escreve Woke, um relato da psicologia do wokeismo. Portanto, lendo este livro, nós estamos a perceber o que é que vai na mente do wokeismo, com o prefácio do João Brás, não é? Penso eu, sim. E é muito interessante este livro, porque muita gente não sabe o que é aqui em Portugal. Muita gente desconhece, ouve falar de várias coisas, não é? Vandalismos a estátuas, várias coisas, reivindicações de grupos para tirar certas coisas, certas disciplinas académicas, ou então retirar certas obras de arte, não é? Como dizemos assim, e ninguém percebe muito bem de onde é que vem essa ideologia. E aqui, este livro Woke, para nós compreendermos, é claro que esta é a visão do wokeismo mesmo, não é? Ninguém que está a fazer uma leitura deste livro que não concorde com esta visão vai concordar com esta visão, não é? Mas é bom nós sabermos esses movimentos, conhecermos muito bem estes movimentos desta nova pós-esquerda. Eu já chamo isso pós-esquerda, da maneira como isto é, do avanço radical destas ideias, que muito interessantes. A maior parte dessas pessoas nem sequer são africanas. As pessoas que estão por trás disso são todas pessoas ocidentais, pessoas norte-americanas, muita atenção a isso, pessoas com aquela visão de neo-esquerda, que eu nem sei como é de classificar aqui. E, portanto, fica aqui mais uma recomendação para o nosso conhecimento. Tudo isto é para o nosso conhecimento, para termos cada vez mais conhecimento. Porque é na leitura, mais uma vez, que nós conseguimos entender uma série de coisas. Quando nós lemos livros, portanto, estamos a analisar, podemos parar a leitura, voltar para trás, tirar anotações, apontar, que é o que eu faço, escrevermos o mais possível. Quando não sabemos uma palavra, não entendemos um conceito, pegamos um dicionário. Há vários tipos de dicionários, não é? Dicionários normais, não é? De gramática, de palavras, não é? Depois temos os dicionários políticos, dicionários de filosofia, dicionários de história, temos dicionários até de ciência, de física e de várias ciências. Temos dicionários hoje para tudo, para tentarmos entender e compreender as palavras, porque hoje em dia o entendimento das coisas que nós lemos é o mais importante. Cada vez mais há informação no mundo, não é? Pela comunicação social e pelas redes sociais, mas cada vez as pessoas perdem-se mais nesta informação e acabam por não pesquisarem nada, acabam por perderem-se completamente nas redes sociais, perdem-se na informação básica, aquela informação oficial que lhes é dada, não é? E acabam por serem completamente lobotizadas, as pessoas, não é? Serem completamente formatadas. Porquê? Porque não há um esforço de leitura. E eu aqui, para acabar este vídeo, quero alertar para um fenómeno que eu tenho visto, é mesmo um fenómeno, que eu vou mesmo dizer que é um fenómeno, que eu tenho visto por aí, portanto, no local onde eu trabalho também, e por aí fora, à minha volta, são cada vez mais as pessoas agarradas aos jogos nos telemóveis. Não sei o que é que está a passar, eu não sou contra isso, não é? Longe de mim, as empresas que produzem jogos, não tenho nada contra elas, nem tenho nada contra os jogos em si. O que tenho é que as pessoas cada vez mais estão completamente hipnotizadas e refém dos jogos dentro dos telemóveis. Nos telemóveis e não só, não é? E isto é grave. Porquê? Porque isto faz com que as pessoas não percebam a realidade à volta delas. Elas ficam completamente retidas numa realidade fictícia, virtual, chegam a estar horas e horas. Eu tenho colegas meus que estão 7, 8, 9 horas agarrados a um jogo de telemóvel. Não veem nada, não veem filmes, não veem notícias, não leem nada, não veem nada, não sabem nada. Praticamente o tempo que têm, muitas vezes é para estar agarrado a um jogo. E eu acho que isso não é nada benéfico. Isso para não falar nas redes sociais, nessas novas redes sociais que os jovens, os mais jovens, dos 15 a 16 anos, que estão agarrados, não é? Que é os TikToks e companhia, que eu também não tenho nada contra isso, mas são, portanto, desvios perigosos que fazem com que as pessoas estejam completamente desfocadas da realidade
e tem que haver meio termo. As pessoas podem fazer sim, mas sempre com um pé à frente e um pé atrás, tendo tempo para as outras coisas. Isto é um apelo aos pais também que têm filhos, para que possam limitar o tempo nos telemóveis, dar tempo de leitura aos filhos, porque isso é o mais importante, porque a nossa sociedade está a ficar completamente estupidificada, cada vez mais estupidificada. Os alunos nas escolas não aprendem praticamente quase nada, e mesmo no ensino secundário e superior, e principalmente no ensino superior, as lacunas são muito grandes a nível de várias áreas, como a literatura, história, essas ciências humanas. Portanto, na parte das humanísticas há uma lacuna muito grande, há um desconhecimento, há uma ignorância cada vez maior e que cada ano que passa vai piorando. Não sei se isto tem a ver com as nossas políticas governamentais ou não, não sei. Sei que isto cada vez está pior. Não há leitura, não há incentivo à leitura. Há algumas organizações que estão a perceber isso e que estão até a fazer alguns trabalhos para que haja incentivo à leitura. O meu trabalho aqui no YouTube é para incentivar a leitura. Tudo o que eu puder apresentar, que eu achar importante, eu apresento a nível de leitura, porque é a missão principal, dar o gosto da leitura às pessoas, para as pessoas voltarem a ler história, para as pessoas lerem a Bíblia. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia. A Bíblia não quer dizer que tenha que ser só alguém que é crente. Qualquer pessoa deve conhecer esse livro. É o livro mais importante escrito em toda a história da civilização, não é? A Bíblia. E vários livros de história, livros de ciência política, livros de filosofia, livros de literatura. Há muitos romances bons, romances clássicos que se pode ler, que se pode procurar. Tudo isso eu deixo aqui como mensagem para acabar este vídeo, para que possamos procurar mais a leitura. Não é só nós que lemos, mas os outros que não leem. Fazer com que os outros possam ler. Dar propostas às outras pessoas para elas lerem. Falarem com pessoas à nossa volta. Olha, lê este livro. Olha, eu estive a ler isto, achei muito interessante. Lê. Tentar também. Se nós não fizermos isso, as pessoas vão continuar agarradas aos telemóveis, vão ficarem estupidificadas. E não se esqueçam que já nessa altura vários autores avisavam deste perigo, e eu posso citar alguns, não é? Desde Karl Popper, desde o próprio Joseph de Maistre, muitos autores conservadores, Russell Kirk também falava disso, alguns autores que diziam: um povo que não lê é um povo, muitas vezes, é um povo manipulável. Eu vou repetir, um povo que não lê é um povo manipulável. É um povo que se deixa facilmente manipular. E nós temos que ver que todas essas coisas, esses jogos, tudo isso, é tudo para embrutecer as pessoas, para prender as pessoas, para que elas não se possam desenvolver. Espero que tenham gostado de mais este vídeo, que tenha sido útil, e até a próxima. Um abraço.